Desde quando começamos a edição de hoje do Jornal de Picos, que nós estamos trazendo aqui uma sequência de notícias envolvendo casos de violência contra a mulher. Aqui na região de Picos, na cidade de Paulistana, já fomos até Floriano com essa operação que foi deflagrada pela Delegacia da Mulher da cidade. E eu queria lembrar a você os dados alarmantes que nós trouxemos ontem aqui dentro do Jornal de Picos. Dados do Observatório da Segurança do Brasil mostram que em 2022 o Piauí estava ocupando a 7ª posição de estados do Brasil com o maior número de casos de violência contra a mulher. Só para você ter uma ideia, no ano passado, 52 mulheres acabaram perdendo a vida de forma violenta. 52 casos de feminicídio foram registrados no Piauí no ano passado. Tentativas de feminicídio, mais de 50. E é por conta disso que o Tribunal de Justiça do Piauí está realizando a 23ª Semana da Justiça pela Paz em Casa para agilizar processos de violência contra a mulher e feminicídios. No Piauí, existem hoje cerca de 16 mil processos envolvendo violência contra a mulher e feminicídio. Por dia, uma média de 10 pedidos de medidas protetivas são feitas para proteger mulheres de agressores. Até amanhã, cerca de 500 audiências serão realizadas numa tentativa de agilizar esses processos. Ao vivo, para falar sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a juíza Keila Ranieri, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça do Piauí. Juíza, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, Cleberson, boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade de Picos. Doutora, eu começo a nossa entrevista perguntando para a senhora o número de 16 mil processos hoje no TJ é um número que chama a atenção. Nós chegamos como a todo esse acumulado? Cleberson, esse número, na verdade, é só de Teresina. Então a situação é mais preocupante, né? Mais preocupante. E esse número também de 10 medidas protetivas também é um número apenas da comarca de Teresina. É um número que assusta, mas os nossos números totais são bem maiores. São flutuantes, mas vem crescendo, né, esse número. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, durante essa semana, de 6 a 10 de março, está sediando a 23ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. E durante essa semana, são 484 audiências, né, que estão sendo realizadas por todo o estado do Piauí. Então, o objetivo dessa semana é dar prioridade no julgamento desses processos, agilizar, né, o trâmite desses processos, para que seja dada uma resposta, né, em relação a essa violência contra a mulher. Mas, Cleberson, não apenas isso. A violência contra a mulher, o crime, quando ele acontece, quando chega o ápice, o feminicídio, a agressão física, ou o crime em si, que são várias formas, né? Existem crimes de toda natureza, existem as agressões físicas, existem as psicológicas, as sexuais, as patrimoniais, as violências políticas. Todos esses crimes que nós analisamos aqui no Poder Judiciário, eles são apenas a ponta do iceberg, Cleberson. Então, durante as Semanas da Justiça pela Paz em Casa, o Tribunal de Justiça também aproveita a visibilidade que é dada ao tema, em especial nessa semana que acontece o Dia Internacional da Mulher, para que nós, enquanto sociedade, possamos olhar para esse número de uma forma diferente. A violência contra a mulher é uma questão, o crime é apenas a ponta do iceberg, é o resultado do que a nossa sociedade carrega, do estereótipo que a sociedade ainda carrega da mulher. Então, a mulher é vítima de várias violências. Algumas violências não caracterizam crime, mas todo preconceito, todo ato de exclusão, de diminuição da mulher em todos os âmbitos, no âmbito do trabalho, no âmbito social. Então, todas essas ações, elas são ações violentas que diminuem e causam sofrimento. E esse comportamento, esse estereótipo que a sociedade carrega, de ter a mulher como submissa, de ter a mulher como serviçal do homem, como ter a mulher mais frágil e ter que ser dominada por outro seu companheiro masculino, esse estereótipo é que alimenta. Então, nós, enquanto Poder Judiciário, estamos fazendo a nossa parte
juntamente com as instituições que compõem a rede de enfrentamento, o Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, também a grande parceira na Semana da Justiça pela Paz em Casa, e todos os entes que compõem a rede, né, as polícias, civil e militar, e todas as instituições, tanto governamentais quanto não governamentais, que atuam nessa frente, né, de combate à violência. Mas ações mais efetivas na prevenção dessa violência, na desconstrução desses estereótipos são necessárias, porque quando o processo chega aqui, quando o pedido de medida protetiva chega, a mulher já é vítima, ela já está fragilizada, ela já morreu, ela já foi agredida de alguma forma. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, combater os pequenos atos, né, que às vezes são grandes, né, e são caracterizados como pequenos, mas nos grupos de amigos, nas rodas de conversa, nas reuniões sociais, todas aquelas piadinhas que são feitas, que podem ser entendidas como piada, elas são agressões às mulheres que estão ali. E isso tudo alimenta essa nossa sociedade doentia. Então, a violência contra a mulher é um câncer. E nós precisamos olhá-la como um câncer, né? Olhar como um todo. E não apenas ficar tratando só a ponta desse iceberg, só um sintoma. Nós precisamos entender e enfrentar dessa forma, senão nós vamos continuar aqui, enquanto Poder Judiciário, realizando semanas e semanas de Justiça pela Paz em Casa para julgar processo de mulheres que já estão vitimadas, que já estão mortas, que já estão sofridas. Precisamos deixar de tapar o sol com a peneira e cada um de nós fazer uma reflexão para saber o que é que eu posso fazer para mudar um pouco essa sociedade. É verdade, doutora. Quando a senhora usa o termo o conceito, né, de uma sociedade doente, de ser um câncer hoje na sociedade, é toda uma discussão que a gente encontra nos espaços públicos quando a gente fala dessa luta, desse enfrentamento contra a mulher, que hoje, infelizmente, a sociedade ela está dentro, imersa de uma sociedade com características muito patriarcais. Infelizmente, hoje, as mulheres estão inseridas dentro de uma sociedade patriarcal e machista. E, às vezes, quando ela se sente encorajada em fazer essas denúncias, o grau de doença, de câncer que estamos hoje, é o caso agora registrado na cidade de Paulistana. Eu não sei se a doutora estava acompanhando agora, no seu retorno, esse caso que nós trouxemos de Paulistana, que é um absurdo. A vítima, a mulher, ela sofreu uma tentativa de feminicídio quando ela estava indo para a delegacia. Ela se sentiu encorajada em procurar a delegacia para pedir uma medida protetiva e, nesse momento, esse homem, o agressor, ele se sentiu no direito, como se a mulher fosse uma propriedade dele, que ele pode ir lá e descartar. Doutora, diante desses números que a senhora traz para a gente, né, que 16 mil processos acumulados é um número só de Teresina, que a nível de Piauí isso possa ser ainda maior, na visão da senhora, enquanto pesquisadora, estudiosa, uma pessoa que está dentro desse espaço, a senhora acredita que, em muitos casos, a mulher também ela se sente com medo de procurar alguém, de procurar a polícia para fazer a denúncia? Com certeza, Cleberson, mas isso está mudando. Então, o número crescente também desses processos revela que a mulher não está mais calada. Então, aquela frase nós carregávamos, né, de briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, não existe mais. Então, as pessoas que vivem ali no entorno daquela mulher estão dando suporte, estão dando orientação, estão dando o apoio necessário para essa mulher. E isso se dá à informação. Então, vocês da imprensa, nós, enquanto Poder Judiciário, integrantes dessa rede de proteção, está investindo bastante, tem investido muito na informação, na divulgação da Lei Maria da Penha, na divulgação. Agora mesmo eu ouvi aí a orientação em relação à Sala Lilás, que em Picos é uma iniciativa louvável, né, que atende essa região. Então, a divulgação desses canais, a forma que a mulher pode procurar para esclarecer dúvidas e tomar essa iniciativa de procurar a justiça, ela é um dos motivos, nós, como estudiosos em relação a essa temática, entendem que fez com que as mulheres procurassem, porque elas eram muitas vezes vítimas dessas agressões e sofriam caladas, né, dentro de suas casas, esse tipo de situação violenta, vivendo esse ciclo de violência, sem ter o suporte para romper esse ciclo, o que é muito difícil, né, de ser rompido. Então, esses números crescentes, eu acredito muito que seja mais uma demanda reprimida que existia. Mas em relação especificamente ao feminicídio, Cleberson,
Existem pesquisas que apontam que mais de 80% das mulheres que são vítimas de feminicídio nunca antes tinham procurado medidas protetivas. Então, esse número indica que as medidas protetivas, elas que ingressaram no nosso ordenamento jurídico através da Lei Maria da Penha, é um instrumento que tem dado segurança à mulher, que dão resultado. Então, é importante que as mulheres estejam cientes do que fazer, o que procurar, e não apenas elas, que todas as pessoas que estão em nossa sociedade, às vezes conhece alguém, tem alguém da família, tem uma vizinha, tem uma colega de trabalho, e você percebe que ela está precisando de ajuda, então ela precisa desse suporte. Então, não vamos deixar de acolher essas mulheres, vamos buscar dar a orientação necessária e o acolher, dar força para que ela enfrente a situação. No site do Tribunal de Justiça, na aba da Coordenadoria da Mulher, existe um leque de informações em relação a essa rede de proteção, endereços, número de contato, definições, esclarecimentos, cartilhas, para que as mulheres possam ter acesso a esse material e terem consciência, né, se aquilo que elas estão vivendo caracteriza crime, o que fazer. E essa informação, como eu falei, é importante que as mulheres que estão envolvidas nessas situações procurem, mas toda a sociedade, porque qualquer um de nós pode precisar dessa informação para dar uma orientação e um acolhida a essa mulher que vive a situação de violência. É importante também lembrar que essas mulheres, elas não estão em condições de ser julgadas. Então, muita gente acusa a mulher que ela é culpada, que ela não foi antes, que ela, por algum motivo, motivou esse tipo de agressão. Então, todos nós, enquanto sociedade, precisamos entender que a mulher que vive um ciclo de violência, ela está fragilizada e ela precisa de acolhimento, ela precisa de apoio. Então, quando tiver notícias ou notar uma mulher nessa situação, dê primeiro uma acolhida, dê um carinho, dê uma atenção, dê um suporte, porque quem está fragilizado precisa disso, de um suporte, inclusive para ter essa coragem de tomar essas medidas e se libertar desse ciclo de violência. Ok, doutora, eu queria agradecer as contribuições da senhora, toda essa discussão que a senhora está trazendo para a gente hoje, muito importante, com certeza. Muitas telespectadoras do Jornal de Picos, nesse momento, escutaram atentas a fala da senhora. Conversamos com a coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça do Piauí, a juíza Keila Ranieri. Doutora, obrigado pelas suas informações. Uma ótima tarde para a senhora.